Queridos, graças a paz, vocês estão bem? O tema da minha ministração dessa noite vai ser vida de louvor, amém? Mas antes de tudo, eu queria honrar ao Senhor, amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, soberano, nós te rendemos graças, Pai, por esse dia, Pai, que o Senhor nos concedeu para nos alegrarmos, nos regozijarmos do Senhor. Amém? Pai, eu reconheço o teu senhorio, Pai, neste lugar. Que seja o Senhor, Pai, através da minha vida. Seja livre, Espírito Santo. Obrigado por palavra de sabedoria, de conhecimento, discernimento de Espírito a nos alcançar essa noite, Pai, debaixo da tua unção, em nome de Jesus. Amém. Eu quero honrar a vida da minha mãe espiritual, que está ali na mesa presente, mais a Daniela. Amém. Aleluia. Louva a Deus pela vida desse casal de pastores. Está ali o meu pastorzão, líder do louvor, meu diretor, nossa diretora, serviço com excelência. Amém? Nós vamos falar sobre vida de louvor. Eu queria que vocês repetissem comigo a seguinte frase: eu estou em unidade com Deus. Eu estou em unidade com Deus. E nessa unidade, eu estou crescendo. Nós somos uma casa e nessa casa habita o Espírito Santo de Deus. Amém? Queridos, muita gente no nosso meio, né, até os dias de hoje, disse: rapaz, eu não ainda descobri qual é o meu propósito. Deixa eu dizer para você uma novidade: você é o propósito. Amém? Nós vemos à luz de João, no capítulo 1, no versículo 23, que os judeus, eles enviaram alguns sacerdotes e levitas para saber de fato quem era João, aquele que pregava o batismo. Amém? E quando chegando lá, eles perguntaram a ele: quem dizem que tu és? E ele disse que de fato ele não era o Cristo a quem eles perseguiam. Amém? E eles suplicam que ele dê uma resposta para que ele dê àqueles que o enviaram. Amém? E a resposta que ele dá é a seguinte, queridos: eu sou a voz que clama no deserto. Prepara o caminho para o Senhor. Ele não revela a sua identidade natural de eu sou o João profeta, mas sim um propósito. Todos nós nascemos com um propósito, queridos. Nós nascemos com o propósito de glorificar o nosso Deus, de ter comunhão com Ele. E eu queria levar vocês até o Jardim do Éden. Amém? Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Amém? Deus nos fez a nossa imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 12, versículo 7, do pó da terra Deus nos fez e soprou em nossas narinas o Espírito, tornando-nos algo vivente. Amém? O propósito original de Deus é que nós tivéssemos em todo o tempo comunhão com Ele. A Bíblia diz no capítulo 3 que Deus, ele vinha na viração do dia para ter comunhão com Adão. E quando ele vem aqui no versículo 8, ele diz que em Gênesis capítulo 3, no versículo 8 e 9, na viração do dia, pelo Espírito, Adão tinha comunhão com Deus. E na queda do homem, fomos separados dele. E nós vemos que, ao decorrer do Antigo Testamento, Deus trabalhando para que essa identidade, para que esse Espírito nos fosse concedido, por intermédio do novo nascimento. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo em Efésios, no capítulo 1, vamos viver essa vida de louvor. E a vida de louvor? Uma vida que expressa a Deus, com a sua vida, com o seu viver. Nós pensamos que louvar a Deus é apenas quando nós levantamos as mãos e rendemos graça a Ele. Nós louvamos a Deus quando nos expressamos a Ele. Amém? E nessa nova natureza, quando você nasceu de novo, por intermédio do novo nascimento, qual o nosso irmão falou aqui, você pode louvar a Ele
todos os momentos. Porque nós somos uma casa, como nós vimos em Gênesis no capítulo 2, versículo 7, soprou Deus o fôlego de vida, que fez Deus o homem para ter intimidade com Ele, para ter comunhão. Esse é o nosso propósito. Amém? Em Efésios 1, versículo 3, diz: bendito seja Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. No 5. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O 6. Para louvor da glória da sua graça. E Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora vamos pular para o 11. Nele digo, no qual nós fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. No 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo, em que também vós, pois, que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade e em louvor da sua glória. Em todo momento nós estamos vendo aqui que nós somos criados com um propósito, querido: louvar o Senhor. Nós somos a expressão de Deus. Nós temos o Espírito recriado dentro de nós. Amém? E nessa nova realidade, querido, que vivemos em Cristo, agora reconciliados com Deus, uma vida não mais dominada pelo pecado, mas totalmente conduzida pelo Espírito. Amém? Lá em Filipenses, no capítulo 2, Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma Deus, não subjugou com usurpação ser igual a Deus, antes em si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e assim mesmo se humilhou, tornando-se a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte na cruz. Queridos, quando aqui em Filipenses, Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele em si mesmo ele se esvaziou para nos ensinar como ser guiados pelo Espírito Santo. Queridos, eles, aos 30 anos de idade, Jesus vai lá no capítulo 3 do livro de Mateus, no versículo 16, ele vai ao Rio Jordão e se batiza, e a Bíblia diz que desceu sobre ele o Espírito Santo sem medidas, e ele foi conduzido até o deserto para ser tentado. Em Mateus 4, no versículo 1, diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, tentador, aproximando dele, se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornassem pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, aqui nós vamos ser tentados, queridos, na nossa caminhada, por situações como essa. Aqui Jesus, primeiramente, ele foi tentado em provisão, mas ele responde na palavra. Amém? Ele não se deixou abater pelas condições que naquele momento ele se encontrava.
Nós vamos ser tentados também no louvor. No versículo 8 desse mesmo capítulo, diz que levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todas as coisas, os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo te darei se prostrares e me adorar. Querido, nós vamos ser tentados na adoração. Por quê? Porque nós somos a expressão do Senhor. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, o que acontece? Nossa vida é uma adoração ao Senhor. Você é tentado na adoração, no louvor a Deus, quando na adversidade você murmura. Amém? Eu costumo dizer que a vida de louvor e adoração é você andar na mão, e do murmurador você andar na contramão. A vida de adoração você vai andar na contramão e você vai chegar no destino. Mas o murmurador, querido, na contramão, ele vai se chocar no primeiro obstáculo. Então, a nossa vida tem que servir de glória para o Senhor. A nossa expressão, o nosso caminhar. Amém? Aqui, quando ele fala em Efésios, no capítulo 1, ele nos instrui a andar em amor, em santidade e obediência pelo Espírito. Por quê? Porque importa a Deus que nós adoramos em Espírito, e é verdade. Porque está escrito lá em João capítulo 4 que Deus é Espírito. E nós vemos uma passagem lá em João capítulo 4, versículo 19, de uma mulher samaritana, que quando Jesus fala da água que dele beber, ela reconhece que ele é um profeta. Quantos creem que Deus fala por meio do intermédio até o dia de hoje, por meio dos profetas? Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar essa